7 selos, 7 trombetas, 7 taças de ira derramadas sobre a terra, cavaleiros que trazem guerra, fome e morte, uma besta que emerge do mar com 7 cabeças e 10 chifres, um número gravado na carne de toda a humanidade, e uma batalha final num lugar chamado Armagedon. Este é o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o mais temido, o mais debatido e o mais incompreendido de todos, escrito por um homem exilado numa ilha rochosa, abandonado para morrer, e o que ele viu mudou tudo. Mas o que poucos sabem é que a palavra Apocalipse não significa destruição, não significa fim do mundo. Em grego, Apocalipsis significa revelação, algo que estava escondido e foi desvelado. Este livro não foi escrito para assustar, foi escrito para mostrar o que está por vir. E tudo começa com um homem chamado João, o mesmo João que caminhou com Jesus, que esteve ao pé da cruz, que recebeu Maria como mãe, o discípulo que Jesus amava e que agora, com mais de 90 anos, estava sozinho. João foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador romano Domiciano, uma ilha rochosa e desolada no mar Egeu, usada como colônia penal para prisioneiros políticos e criminosos. Ali, sem templo, sem comunidade, sem conforto, João orava. Até que num domingo, o dia do Senhor, algo aconteceu que transformaria não apenas a vida de João, mas a forma como a humanidade enxergaria o futuro para sempre. Uma voz como de trombeta ecoou às suas costas, e quando João se virou, caiu como morto no chão. Diante dele estava uma figura que transcendia qualquer descrição humana. Alguém vestido com uma túnica até os pés, cingido com um cinto de ouro ao peito. Seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés brilhavam como bronze polido numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita segurava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua máxima força. Era Jesus, não o carpinteiro humilde da Galileia, não o homem manso que lavou os pés dos discípulos. Era o Cristo glorificado em toda a sua majestade celestial. Ele disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno." E então deu a João uma ordem: "Escreve as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer." João obedeceu e começou a escrever. Os 3 primeiros capítulos contêm cartas às 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta é uma radiografia espiritual. A Éfeso, Jesus elogia a perseverança, mas diz: "Abandonaste o teu primeiro amor." A Esmirna promete a coroa da vida em meio à perseguição. A Pérgamo denuncia a idolatria infiltrada. A Laodiceia, a mais dura de todas: "És morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca." 7 igrejas, 7 avisos. Depois das cartas, João foi arrebatado ao céu. Uma porta se abriu no firmamento e a mesma voz de trombeta disse: "Sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas." E João viu o trono de Deus, um trono cercado por um arco-íris que brilhava como esmeralda. Ao redor do trono, 24 tronos menores com 24 anciãos vestidos de branco, usando coroas de ouro. E diante do trono, 4 seres viventes cobertos de olhos, por diante e por detrás, sem parar. O primeiro ser era como leão, o segundo como bezerro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era como águia voando. Cada um tinha 6 asas e não cessavam dia e noite de dizer: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir."
Cada vez que os seres viventes glorificavam a Deus, os 24 anciãos se prostravam, lançavam suas coroas diante do trono e adoravam. O céu inteiro vibrava numa adoração que não tinha início nem fim. E então, João viu na mão direita daquele que se assentava no trono um livro selado com 7 selos. Um anjo poderoso proclamou com grande voz: "Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. João chorou. Chorou muito, porque ninguém fora achado digno. Até que um dos anciãos lhe disse: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." João olhou e viu no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele e cantaram um cântico novo. "Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo." Então milhões de anjos se uniram ao coro, 10.000 vezes 10 milhares e milhares de milhares, uma multidão que nenhuma mente humana poderia calcular, dizendo em alta voz: "Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor." E toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar disse: "Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre." E tudo mudou. O Cordeiro começou a abrir os selos, e com cada selo rompido, uma catástrofe era liberada sobre a terra. O primeiro selo revelou um cavaleiro num cavalo branco, com um arco e uma coroa, saindo vitorioso para conquistar. O segundo selo trouxe um cavaleiro num cavalo vermelho, com uma grande espada, e lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. A guerra se espalhou pelo mundo como fogo em palha seca, e o terceiro cavaleiro já estava pronto para cavalgar. O terceiro selo revelou um cavaleiro num cavalo preto, segurando uma balança. Uma voz do meio dos 4 seres viventes disse: "Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O preço de um dia inteiro de trabalho por uma única refeição." A fome tomou o mundo, e o 4º selo trouxe o cavaleiro mais aterrador de todos. Um cavalo amarelo pálido. O nome do cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia logo atrás. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra. O 5º selo revelou algo diferente, não uma catástrofe, mas um clamor. Debaixo do altar celestial, João viu as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam: "Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Foram-lhes dadas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem mais um pouco, até que se completasse o número dos que haveriam de ser mortos, como eles haviam sido. O 6º selo desencadeou o caos total. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como pano de luto. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes sacudidos por vento forte. O firmamento se recolheu como um pergaminho que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Reis, generais, ricos e pobres se esconderam nas cavernas e nas rochas e clamaram: "Caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro, porque veio o grande dia." Antes do 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora de silêncio absoluto no lugar mais glorioso do universo.
como se o próprio céu prendesse a respiração diante do que viria a seguir. E então 7 anjos receberam 7 trombetas. A primeira trombeta trouxe granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 das árvores foi queimado e toda a erva verde se consumiu. A segunda trombeta lançou algo como uma grande montanha em chamas no mar. 1/3 do mar virou sangue. A terceira trombeta fez cair do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. O nome da estrela era Absinto. Caiu sobre 1/3 dos rios e das fontes de água, tornando-as amargas. Muitos homens morreram por causa das águas envenenadas. A quarta trombeta feriu 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de modo que a escuridão cobriu 1/3 do dia e 1/3 da noite. E um anjo voou pelo meio do céu, gritando com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. A quinta trombeta abriu o poço do abismo. Fumaça subiu como de uma grande fornalha e escureceu o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, mas não gafanhotos comuns. Tinham poder como o dos escorpiões. Foram instruídos a não danificar a erva nem as árvores, apenas os homens que não tivessem o selo de Deus na testa. Não podiam matar, apenas atormentar durante 5 meses. A dor era como de picada de escorpião. E naqueles dias, os homens buscariam a morte sem encontrá-la. A sexta trombeta soltou os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano exato em que matariam 1/3 da humanidade. O exército que o seguia era de 200 milhões de cavaleiros montados em cavalos com cabeças de leão que cuspiam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 dos homens morreu por essas 3 pragas, mas o restante da humanidade, os que sobreviveram, não se arrependeu das suas obras, dos seus ídolos e dos seus assassinatos. No capítulo 12, a visão mudou completamente. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava em dores de parto. E outro sinal surgiu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. O dragão se posicionou diante da mulher para devorar o filho dela no momento em que nascesse. A mulher deu à luz um filho homem que haveria de reger todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para alimentá-la durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão foi derrotado e lançado fora do céu. O grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, lançado à terra. E João viu a criatura que atormentaria a humanidade nos últimos tempos, uma besta que subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres, 10 coroas nos chifres e nomes de blasfêmia nas cabeças. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas a ferida foi curada. Toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante a ela? Quem pode lutar? A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adorarão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E uma segunda besta surgiu, da terra, com 2 chifres como de cordeiro
e voz como de dragão. A segunda besta, chamada o falso profeta, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fazia grandes sinais, até fogo descer do céu à terra diante dos homens. Enganava os habitantes da terra com os sinais que lhe foi dado operar. E fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E o número era 666, o número de um homem. Ao longo dos séculos, estudiosos tentaram identificar quem seria. Nero, Domiciano, figuras modernas. Mas o texto é claro em uma coisa: é um sistema de controle total. Sem a marca, ninguém compra pão, ninguém vende seus produtos, ninguém participa da economia mundial. A escolha seria entre sobreviver sob o domínio da besta ou morrer de fome por recusar a marca. Uma escolha que testaria a fé de cada ser humano vivo. Enquanto a besta dominava a terra, no céu, os preparativos para o juízo divino estavam completos. 7 anjos receberam 7 taças cheias da ira de Deus. A primeira taça foi derramada sobre a terra e uma úlcera maligna atingiu todos os que tinham a marca da besta. A segunda transformou todo o mar em sangue, como de morto, e toda criatura marinha pereceu. A terceira transformou os rios e fontes em sangue. O anjo das águas declarou: Justo és tu, ó Senhor, porque assim julgaste. Eles derramaram sangue. A quarta taça foi derramada sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo intenso. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. A quinta taça escureceu o trono da besta e o seu reino mergulhou em trevas. As pessoas mordiam as próprias línguas de dor, blasfemando o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras. Mesmo sob juízo, a humanidade se recusava a se arrepender. A sexta taça secou o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. 3 espíritos imundos saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta como rãs. Eram espíritos de demônios que operavam sinais e iam aos reis de todo o mundo habitado para congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E reuniram todos num lugar que em hebraico se chama Armagedon, o Vale de Megido, o campo de batalha onde o destino da humanidade seria decidido. A 7ª taça foi derramada no ar, e uma grande voz saiu do trono dizendo: Está feito! Relâmpagos, vozes, trovões e o maior terremoto da história humana. A grande cidade se dividiu em 3 partes. As cidades das nações caíram. A grande Babilônia foi lembrada diante de Deus para receber o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. Pedras de granizo, pesando cerca de 35 quilos, cada caíram do céu sobre os homens. E eles blasfemaram. Os capítulos 17 e 18 descrevem a queda da grande Babilônia. Uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, sentada sobre uma besta escarlate. Em sua testa, um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela estava embriagada do sangue dos santos. A destruição de Babilônia aconteceu numa única hora. Os reis da terra que com ela se prostituíram choraram e prantearam vendo a fumaça do seu incêndio. Então o céu se abriu, e João viu um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas.
estava vestido com um manto tintado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro. É o Rei dos Reis. A besta foi presa. O falso profeta foi preso com ela. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os seus exércitos foram mortos com a espada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. Um anjo desceu do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e selou sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Começou então o milênio, 1000 anos de paz na terra. Os que haviam sido decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem receberam a sua marca na testa ou na mão, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. 1000 anos sem guerra, sem fome, sem a influência do mal. 1000 anos de governo direto do Cordeiro. Mas os 1000 anos tiveram um final. Quando os 1000 anos se completaram, Satanás foi solto da sua prisão. Saiu para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para a batalha. O número delas era como a areia do mar. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados para todo o sempre. Então João viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. Diante da sua face fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Todos julgados. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E então, depois de toda a destruição, de todo o juízo, de toda a dor, João viu algo que fez seu coração parar. Um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Tudo que era antigo desapareceu. Tudo que era corrompido foi consumido. E algo glorioso desceu do céu. A Nova Jerusalém, a cidade santa descendo do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Uma grande voz do trono disse: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Escreve isto. A cidade brilhava com a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. Tinha 12 portas com 12 anjos e os nomes das 12 tribos de Israel. 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro, os fundamentos adornados com todo tipo de pedra preciosa, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista, puro esplendor.
Nessa cidade não há templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz. As portas nunca se fecharão, porque ali não haverá noite. Um rio de água viva, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro pelo meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio, a árvore da vida produzindo 12 frutos, um para cada mês do ano. O Apocalipse termina com uma promessa e um convite. Jesus disse: "Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim." O Espírito e a noiva dizem: "Vem." Quem ouve, diga: "Vem." Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O livro mais temido da Bíblia não termina com destruição. Termina com um convite. A porta está aberta. A escolha, como sempre, é sua.